Vamos para a palavra de Deus. Vocês não se esqueceram de Jonas, certo? Esqueceram? Não se esqueceram de Jonas, né? Então voltamos hoje com a nossa série no profeta Jonas. Hoje é Jonas capítulo 2 e o nosso seminarista Felipe Moreira irá trazer esta palavra de Deus para todos nós em Jonas capítulo 2. Amém? Vamos orar para que Deus use a vida do Felipe para falar aos nossos corações na sua palavra. Deus Todo-Poderoso, aqui estamos como igreja neste momento precioso, no teu santo culto, para, Pai, meditarmos na tua santa palavra, para ouvirmos de ti. Aqui está o teu filho, o teu servo, o nosso seminarista Felipe. Senhor, abençoe sua vida, quebrante o seu coração e fale poderosamente, Pai, como o Senhor tem feito durante essa semana. Use a vida dele, que ele diminua e tu cresças através dele, para ele trazer a nós aquilo que vem do Senhor, porque tu és um Deus Todo-Poderoso que fala através dos teus servos, e aqui estamos para ouvir a tua voz na pregação da tua santa palavra, no livro do profeta Jonas, através do teu servo, nosso querido irmão Felipe. Nós louvamos a ti e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Um comentário sobre a última canção que nós entoamos aqui. A gente está destreinado com algumas palmas mais trabalhadas, né? Vamos ver se a gente consegue acertar isso aí nas próximas semanas. Bom, sem muito me alongar aqui, abra sua Bíblia em Jonas capítulo 2. Nós há mais ou menos, se eu não estou enganado, 3 semanas, nós tivemos uma reflexão no primeiro capítulo. Eu tive a oportunidade de também estar aqui com os irmãos pensando no primeiro capítulo, e aprove Deus que o segundo também nós estivéssemos aqui juntos para poder meditar. Então, se você puder, abra a sua Bíblia em Jonas capítulo 2, você também que de casa nos acompanha, providencie a sua Bíblia aí, pode ser do seu celular mesmo, e vamos juntos ler a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Misericórdia? Amém? Joia? A palavra de Deus nos diz assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Se você puder, abaixe a sua cabeça. Santo Deus, nós mais uma vez adentramos aqui, Pai, para cultuar a ti. Nós cantamos ao Senhor, nós oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo, e nesse momento agora nós te pedimos que a tua palavra penetre mais uma vez a dureza do nosso coração, que o Senhor nos leve a contemplar aquilo que é mais sublime
do próprio Deus, de Ti, Senhor, é o Seu amor, a Sua graça e a Sua misericórdia sobre nós. Que os nossos olhos contemplem a majestade de Jesus, que o nosso coração sinta o abraço gracioso do Pai, que nós possamos nessa noite aqui, mais uma vez, sermos encorajados pelo Teu poderoso e único Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu arrisco a dizer que talvez você não conheça, mas um pastor e músico chamado Gerson Borges, para muitos, ele é considerado um dos principais compositores e poetas que nós temos vivos hoje. Se você está em busca de canções que tragam reflexão para você, aquele tipo de canção que faz você pensar na vida, pensar na maneira como você está vivendo, e da mesma forma que sejam canções belas, bonitas, eu recomendo muito que você pesquise depois no YouTube, Gerson Borges, especialmente um CD dele intitulado Quero Aprender a Orar. Nesse CD ele tem uma canção intitulada Meditação. E o tema dessa canção é muito interessante. É um tema comum para nós, como cristãos, e um tema que às vezes parece até batido de falar a respeito dele. Mas a maneira como ele coloca para nós é um tanto quanto assim, palpável, de tão bela que é. E o tema da canção é a respeito de como a gente lida com nossos pecados, e como que o próprio Deus se dispõe em derramar graça sobre nós, apesar de nós. Eu separei 2 trechos da canção, para, na minha fé aqui, aguçar o gosto de vocês, para vocês pesquisarem depois. O primeiro verso ele diz assim: não é de vez em quando que eu peco, não é de vez em quando que Deus me perdoa. Eu sou um pecador, e Deus é amor. O segundo verso: a graça, feito a água, ela vai para baixo. Lá no fim do poço, ela atinge onde às vezes eu me acho. Eu sou pecador e Deus é amor. Há mais ou menos 3 semanas nós pensamos sobre Jonas e vimos que ele é um profeta relutante. Se a sua memória está boa, você vai se lembrar que nós falamos sobre a maior dificuldade que nós temos como servos do Senhor. A dificuldade não é de ouvir a voz de Deus, mas é de obedecê-la. Todos nós temos um Jonas dentro de nós. Todos nós somos Jonas. No momento, né, as mídias colocam hashtag somos todos alguma coisa, todos nós somos Jonas. Porque todos nós temos o mesmo coração pecaminoso, rebelde e suscetível a relutar contra tudo aquilo que Deus coloca para nós. Jonas é um profeta que se apresenta como alguém que não está priorizando na sua agenda a agenda de Deus. Porque Jonas, ele mesmo cria o seu itinerário, ele mesmo cria o seu caminho, e ele mesmo se torna indiferente e insensível, tanto à missão que ele recebe, quanto às próprias pessoas que estão à volta dele, que carecem de conhecer o Deus de Israel. Jonas está tão insensível que ele chega a dormir profundamente. Só que Deus, na sua graça, com essa misericórdia dolorida, com esse juízo, ou melhor, com essa graça com cara de juízo, ele manda um temporal e faz com que Jonas caia em si e retome aquilo que é mais importante para nós e que foi, acho que, o ponto alto da nossa reflexão naquela noite. O desafio seu e meu é encontrarmos a nossa jornada, o nosso lugar de obediência. Mais importante do que você estar bem na hora do louvor, estar bem na hora que você vai orar, participar das programações da igreja, se envolver ministerialmente, é você estar no seu local de obediência. Jonas não estava no local de obediência dele. E foi necessário que Deus providencialmente entrasse no caminho de rebeldia de Jonas, para que ele fosse resgatado.
o que acontece, meus irmãos? Jonas é lançado ao mar, e um grande peixe engole Jonas. E nós entramos no capítulo 2 que acabamos de ler, e lembramos da canção do Gerson Borges sobre graça e sobre pecado, e a gente pode chegar à seguinte conclusão: Deus escolhe pessoas improváveis para fazer missões aparentemente impossíveis, mas antes que elas aconteçam, Ele precisa quebrantar essas pessoas. Para o retorno do nosso local de obediência, existe a jornada do quebrantamento. Não existe voltar para casa e obedecer o Pai sem antes receber a disciplina que vem dos céus. Jonas é alguém que, com o seu relato aqui, nos ensina que o fundo do poço é onde a graça vai buscar a gente, e no ventre do peixe é onde a gente é quebrantado. Para isso, meus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção em algo muito sutil que está acontecendo no texto. O primeiro capítulo é uma narrativa, é uma história sendo contada. Nós vimos aqui no primeiro capítulo personagens, Jonas se encontrando com marinheiros pagãos, o próprio Deus também se apresentando ali como alguém que está mexendo em todo o cenário. Um grande peixe faz parte também dessa primeira narrativa. E nós chegamos agora no segundo capítulo, e a linguagem textual ela muda. Porque se você puder observar, no verso 2 nós teremos o seguinte: Jonas diz: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Esse tipo de linguagem te remete a que livro da Bíblia? Em meu desespero clamei ao Senhor, alma abatida. O livro de Salmos. Se você puder reparar, o capítulo 2 é um salmo. O capítulo 2 é um cântico. E é interessante porque o fato de ser um cântico já fala conosco, não somente pelo que está escrito, mas pela maneira como Jonas descreve aqui. Tem algo muito engraçado, pelo menos para mim, eu sempre gosto de dizer assim, porque às vezes eu vou rir sozinho, né? Mas que nos momentos mais difíceis de um jovem, que se depara com uma frustração amorosa, é quando ele vai para a playlist dele para ouvir as músicas dele. Porque na maioria das vezes, aquele sertanejo clássico de chorar é o que a pessoa vai querer escutar. Os mais velhos se identificam também. Aquele sertanejo que faz com que a nossa dor vai para fora, com que a gente extravase ali. Eu não consigo expressar, mas as canções elas falam por mim. A gente quase abraça o Chitãozinho, Chororó e companhia. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? É porque o intuito de Jonas aqui é mais ou menos fazer isso. Escrever um salmo, escrever o relato dele em uma linguagem de salmo. Jonas está colocando isso porque canções sensibilizam a gente. As músicas e as mensagens que elas possuem, elas falam ao nosso coração de modo mais íntimo. Muitas vezes, escutar que você é amado, ou que alguém tem algo muito bom para realizar na sua vida, é muito mais gostoso quando você escuta isso com trilha sonora, quando você escuta isso com uma voz cantada. A gente não pode esquecer que o livro de Jonas foi lido pelo povo de Deus. O povo de Deus leu o próprio livro de Jonas. O pessoal que estava lá no primeiro século e que aguardava o seu Messias tinha o livro de Jonas. E a partir desse relato, desse salmo, muitos comentaristas colocam que possivelmente cantado por muitas gerações, era uma maneira de se lembrarem de como Deus resgata pecadores da sua desobediência. A primeira coisa que a gente tem que ter, ela parece um tanto quanto dura, mas é o que Jonas coloca para nós, é que com o pecado não se brinca. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o pecado nos leva para o abismo. Se você puder prestar atenção, o texto vai dizer para nós que dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Mas qual era a condição de Jonas dentro do peixe? E qual era, de fato, o sentimento que estava carregado na oração de Jonas? A gente pode ver, no verso 2, o próprio Jonas fazendo um paralelo no argumento. Presta atenção, ele vai dizer o seguinte, verso 2: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu.
ele retoma o mesmo raciocínio dizendo de outra forma: do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. O desespero de Jonas tem como sinônimo estar no ventre da morte. Jonas é alguém que está desesperado. Jonas é alguém que está descrevendo a sua condição agora no mar, após ser lançado, e nas águas em desespero, ao se deparar com as consequências do seu pecado. Sabe quando a gente se depara nas rodovias de São Paulo, e existem alguns locais onde você vê em caixas de energia com aquele sinal de uma caveira? Perigo. É mais ou menos assim que a gente tem que observar o pecado. O pecado, ele já vem com sinal de alerta. O pecado já vem para nós com o sinal de fuja, risco de morte. A ideia que Jonas quer passar é que ele se deparou com as consequências do pecado dele. Ele está em uma realidade agora de caos, de desespero. E é um tanto quanto curioso saber que ele está no mar. Porque o mar, para o judeu, é sinônimo de caos, é sinônimo de males. Não sei se você sabe, mas quando João, o autor de Apocalipse, diz que no novo céu e na nova terra não existirá mais o mar, isso não quer dizer que não haverá água, mas é um símbolo de que o caos e a maldade não estarão mais lá. Jonas está no mar, e ele está na maior representação do caos e do desespero para um judeu, para alguém que se rebela contra o Deus de Israel. E o que Jonas está fazendo? Ele está orando, meus irmãos. Sabe o que é engraçado? O texto quer mostrar para a gente que Jonas é como aquele garoto que enrosca os pés com os cadarços e trupica e cai no chão. E agora está desesperado porque está machucado e está doendo. E ele não sabe o que fazer a não ser gritar pelo Pai, para que ele possa ajudá-lo. O que é interessante é que no verso 17 do capítulo 1, diz que ele foi engolido por um grande peixe, e dentro do peixe por 3 dias e 3 noites ele esteve. Só que, quando ele usa a linguagem de ventre, agora para nós, e não somente dizer que ele está dentro do peixe, de alguma forma, alguns comentaristas colocam que a ideia de ventre de peixe é que ele está num processo de renascimento. É como se Jonas descrevesse que o seu juízo tivesse cara de graça, porque está sendo um meio pelo qual ele vai recomeçar novamente. Foi um meio pelo qual Deus fez com que ele voltasse novamente à sanidade, com que ele voltasse novamente à consciência, com que ele se deparasse com a gravidade dos seus pecados e se importasse com eles. O Jonas insensível, nesse momento agora está no ventre da morte, em desespero. Sabe o que é gracioso para nós com tudo isso, meus irmãos? Quando você estiver no meio do desespero, Deus ouve. No meio do desespero, fruto da nossa desobediência muitas vezes, Deus ouve. A gente tem a certa tendência de quando nós estamos em condições não favoráveis aos nossos olhos, quando nós estamos pecando, quando estamos em desobediência, nós nos privamos muitas vezes de orar. Porque no nosso íntimo, na nossa cabeça, Deus não vai ouvir as nossas orações porque nós estamos em pecado. Pensar assim nos leva a pecar 2 vezes. Porque nós nunca estaremos em condição ideal para nos apresentarmos diante de Deus. É por isso que nós oramos no nome de Jesus. É por isso que nós oramos para que alguém nos represente diante do Pai. Jonas é alguém que talvez teria todos os motivos de estar constrangido por ter se rebelado e sido relutante contra a voz de Deus. Mas ele pede socorro, ele ora, ele clama ao Senhor. Sabe o que é importante para nós, meus irmãos? É que Jonas, se você ver no verso 3, ele vai dizer o seguinte: jogaste-me nas profundezas. Só que se você olha a narrativa, quem jogou ele foi os marinheiros. Só que Jonas é alguém que está tendo consciência de que o que conduz a história, quem conduz todas as coisas, é o próprio Deus. Jonas está retomando a consciência de que aquele mesmo Deus que mexeu no mar, nos ventos fortes, que trouxe o grande peixe, é o Deus que o lançou providencialmente no mar.
jogaste-me nas profundezas. Sabe o que Jonas tem em mente? De que de alguma forma, por mais assustador que seja, Deus, Ele é o motor principal de muitos sofrimentos que nós passamos. Talvez você vai se escandalizar com isso, mas muitos sofrimentos é o próprio Deus que leva para você. Sabe por quê? Porque o sofrimento é a maior escola do crente. Existem coisas na vida cristã que a gente só consegue ligar o sinal de alerta e se sensibilizar quando dói. Existem coisas na vida e situações em que proporção de pecado, mas ao mesmo tempo a superabundância da graça só se tornam claras para nós em situações catastróficas. A gente só consegue perceber quem Deus é e o que Ele pode fazer por nós, e o quanto Ele nos ama, quando Ele é somente aquilo que nós temos. Um pastor presbiteriano chamado Tim Keller, ele diz o seguinte em muitos livros dele: você só vai reconhecer o valor de Jesus quando você perceber que Jesus é tudo que você tem. É quando Jesus foi a única coisa que sobrou. É quando Jesus foi o único que é imutável e permanece e se mantém como um alicerce para a vida do crente. É só nesse momento que a gente abre os olhos e percebe: Jesus é tudo que eu preciso. Porque enquanto isso, a gente vai achar que a gente pode confiar no nosso próprio braço, como Jonas. Que a gente pode ir para Jope, que a gente pode entrar num barco, ir no fundo do barco, a gente pode entrar lá e dormir profundamente. Só que o pecado nos sabota, meus irmãos, porque o pecado nos leva para o abismo, prometendo nos levar para cima. A ideia de subir e descer, ela é muito clara na Bíblia. Adão e Eva pecaram por quê? Porque eles queriam ser como Deus. Eles queriam dar um golpe de Estado. Eles queriam tomar o trono do Senhor. Mas o que aconteceu? Eles foram iludidos pelos seus próprios pecados. Eles foram enganados pelos seus próprios desejos. E eles caíram da sua condição. Se você puder ver, Jonas coloca que ele está no ventre da morte e que ele foi jogado nas profundezas. E eu não sei se vocês lembram, mas na mensagem anterior eu coloquei que o verbo descer, que a gente tem no texto, ele tem um significado espiritual aqui para nós. É como se, à medida que Jonas desce, ele está mais distante de Deus. Ele está com a sua espiritualidade cada vez mais corrompida aqui. Olha algumas expressões que ele vai dizer. Verso 3, jogaste-me nas profundezas dos mares. Verso 5, as águas, o abismo, as algas marinhas. Se você sabe, algas marinhas ficam no fundo do mar. E ele vai dizer, verso 6, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo. Jonas está descrevendo que a sua desobediência o fez declinar. Jonas quer mostrar para mim e para você que o pecado nos leva para o abismo. O pecado faz a gente cair, meus irmãos. O pecado faz a gente cair. A gente cai na nossa espiritualidade, a gente cai na consciência, a gente cai na nossa sensibilidade, a gente regride em tudo aquilo que o Evangelho está fazendo em Cristo para nos restaurar. Mas a nossa desobediência é aquilo que Paulo diz: os desejos da carne lutando contra os desejos do Espírito. Jonas é alguém que está alimentando seu próprio coração e que nesse momento cai na real do que de fato é o pecado. Com pecado não se brinca. A gente não pode ter pecado de estimação. Nosso maior desafio é encontrar o nosso lugar de obediência, mas para isso a gente tem que perceber a gravidade do nosso pecado. A segunda coisa que nós podemos ver, meus irmãos, é que o quebrantamento de um profeta nasce justamente dessa consciência da sua incapacidade. Agora, de modo mais simples, você só vai se quebrantar um dia quando você perceber que você não pode fazer nada para resolver a sua vida espiritual. Você não pode fazer nada para resolver o seu relacionamento com Deus. Que você é incapaz de poder se reconciliar com o Pai
a partir de si mesmo. Nenhum de nós podemos. Porque o quebrantamento significa o quê? A gente canta, né? Quebrantado por seu amor. O que significa ser quebrantado? A ideia de quebrantado é a ideia de ser estraçalhado por algo. É a ideia de ser humilhado por algo. Eu fiz uma brincadeira com a Juliana quase agora, que a gente poderia cantar aqui, né? Humilhado por seu amor, que teria o mesmo sentido. A ideia de um coração quebrantado é a ideia de um coração que está constrangido. É a ideia de um coração que se voltou para si e se sente humilhado, que se sente agora nessa condição de carência, nessa condição de pobreza espiritual. É alguém agora que se sente como um incapaz, como um dependente, que se vê agora como alguém que precisa de ajuda e que não pode fazer nada porque vai se afogar. A salvação não é você aprender a nadar e correr para a terra firme. A salvação é você ter se afundado e alguém mergulhar e buscar você lá de baixo. Jonas coloca para nós aqui a consciência dessa incapacidade dele e de toda a situação caótica de desespero e o que o pecado está fazendo. Quando você vê ele dizer algumas expressões do verso 3: correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as suas ondas vagas passaram sobre mim. Muitos de nós pensamos que Jonas caiu no mar e que o peixe estava assim, né? Mas o texto mostra para nós que não. Ele teve um momento de desespero aqui. Ele teve um momento de ser lançado para lá e para cá pelo mar. Ele teve um momento de lidar com aquela maré alta, tudo, com a água, com tudo batendo sobre ele, com as ondas. E ele em desespero. Não é à toa que ele está falando com uma linguagem de morte, porque o sentimento que Jonas tem é o quê? Eu vou morrer. Se você puder ver, ele vai colocar no verso 6, que ele chegou até embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. A consciência de Jonas é que ele está numa condição onde a morte é o fim. Eu não posso fazer nada porque as portas se fecharam. Eu não consigo mais fazer nada para voltar. O pecado faz isso com a gente. Ele torna a gente cada vez mais culpado e mais consciente da incapacidade que nós temos de nos salvar. Quando a gente peca, meus irmãos, nós estamos alimentando quem a gente tem que fazer agora não uma dieta, né, mas um jejum eterno, que é a nossa natureza pecaminosa. Você não tem que alimentar o Jonas que habita em você, o Jonas rebelde. Você não tem que alimentar o Adão que habita em você. Porque o pecado faz isso. Foi isso que o pecado fez no mundo. Existe uma filosofia que é muito comum na juventude, principalmente alguns dados colocaram isso nos Estados Unidos, mas que isso é permeado por todo o mundo, aonde se há um tipo de moralidade, vou tentar montar um termo aqui, moralidade teísta. O que significa isso? De que o nosso relacionamento com Deus, ele sempre vai ser medido a partir do nosso bom procedimento. Ou seja, o jovem entende que se ele estiver bem na fita, ele vai estar bem com Deus. Se ele estiver bem alinhado quanto às obrigações dele como um jovem, ele vai estar bem com Deus. Sabe aquele tipo de pessoa que a gente vira e fala assim: nossa, menino tão bom, pessoa tão boa que trabalha comigo, olha, casado, respeita bem os pais, educado, só que só é ateu, mas tudo bem. A gente lida muitas vezes achando que sempre somos nós que iremos conseguir fazer alguma coisinha para poder receber o favor de Deus. Mas Jonas está consciente de que as portas foram fechadas e que a consequência do pecado dele, no que depender dele, não trará nenhum tipo de salvação. Jonas sabe que ele é incapaz, porque ele, capítulos atrás da história dele mesmo, ele tentou seguir seus próprios passos, ele tentou fugir de Deus, ele tentou seguir as suas próprias escolhas, e ele percebeu que não dá para fugir do Deus que fez o céu, a terra e o mar. Jonas agora se depara com o seu pecado, e a salvação sempre começa aqui, meus irmãos.
Nenhum de vocês que aqui estão podem se considerar crentes em Jesus se vocês não entendem o que Jesus fez por vocês. Nenhum de vocês pode bater no peito e dizer que vocês são salvos em Cristo se vocês não sabem do que vocês foram salvos. Nenhum de vocês podem dizer que vocês são servos do Senhor genuínos se vocês não se depararam com a condição de rebeldia, de pecaminosidade, de carência e de necessidade de um Salvador que todo ser humano possui. Jonas é um exemplo para nós do que é um homem sem Deus, de quais as consequências de um homem rebelde. Jonas mostra para nós que ele está começando a se quebrantar. Porque, não sei se você percebeu, o verso 2 funciona como se fosse um tema. Ele já disse o que aconteceu, ele orou e Deus respondeu a ele. Só que agora ele está descrevendo como foi o processo. Deus ouviu o meu clamor, eu quero que vocês saibam que eu roguei por socorro, eu estava desesperado, eu estava no ventre da morte, e eu roguei para que Deus me socorresse, porque eu estava pelas correntezas perto de morrer, e Deus me ouviu. Mas eu quero que vocês saibam qual foi todo o processo, até o momento onde que Deus me resgatou. Jonas está nas profundezas, ele está ao mais fundo, porque esse é um sinal das consequências de sua rebeldia. Jonas é um profeta decadente. Jonas é um profeta em declínio. Jonas é um espelho para mim e para você, quando nós estamos vivendo a nossa vida e não preocupados com a vontade de Deus. E agora, quem poderá nos defender? Tem um trocadilho que eu pensei muito e que eu espero que ajude vocês a entenderem bem esse texto. O cair é de Jonas, mas o levantar é de Deus. Amém? Jonas cai, mas Deus levanta. Porque a partir do verso 6, ele vai colocar uma palavrinha que ela é um tanto quanto confortadora. Depois que ele diz que a terra embaixo cujas trancas o aprisionaram para sempre, ele vai dizer: mas tu, o Senhor, trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Percebem que a condição de Jonas, e alguns, há uma corrente de pensamento e interpretação, que entende que Jonas morreu literalmente, que ele morreu e foi ressuscitado. Eu fico mais naquela de que Deus realizou um milagre, ele estava dentro do peixe vivo mesmo. Mas isso não importa tanto para nós, quanto ao ponto mais importante. É de que Deus, apesar de Jonas, é por Jonas. O que a gente cantou aqui não é à toa. Se Deus é por nós, quem contra nós será? Os mares não são maiores do que quem fez os mares. Os temporais, os possíveis afogamentos que nós podemos ter, eles não podem vencer o autor da vida. A morte, ela não é o fim. O pecado tem cheiro de morte, mas Jesus traz para nós o perfume da vida. Jonas coloca para nós que o pecado leva ao abismo. Ele coloca para nós que nesse processo de quebrantamento, ele precisou ter consciência da gravidade do pecado, consciência de onde o pecado ele estava levando ele. Mas uma terceira lição, meus irmãos, é que um Deus de aliança não rejeita um coração quebrantado. Um Deus de aliança não rejeita um coração quebrantado. Olha o que o texto vai dizer para nós: tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. A minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Se você puder ver, a linguagem do santo templo consta no verso 4, quando ele vai dizer que ele foi expulso da presença de Deus. Ele foi expulso da presença, mas ele diz o seguinte: eu ainda olharei de novo para o teu santo templo. Jonas começa a mostrar que no processo de consciência do pecado dele, ele começou a cair em si, como um personagem muito importante do Novo Testamento, que se encontra em Lucas 15, naquele conjunto de 3 parábolas que Jesus conta a respeito da salvação, de como Deus salva pecadores. A mulher que tinha 10 moedas, o homem que tinha 100 ovelhas,
e o pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo é aquele que se volta para o pai e diz: eu quero a minha parte da herança, eu vou sair para o mundão, e eu não quero viver mais com você, eu não quero seguir o que você tem para mim, eu quero viver minha vida. Só que ele se depara com a incapacidade dele, ele perde o dinheiro, ele perde tudo, ele chega a comer até desejar, né? O texto diz que ele deseja comer as lavagens, as coisas dos porcos lá. E o texto vai falar para nós que ele chega um momento e ele cai em si e diz assim: voltarei para a casa de meu pai. Jonas é o filho pródigo do Antigo Testamento. Jonas é aquele que se volta para si mesmo e fala assim: eu vou voltar para o templo. Por que o templo? Porque o templo representa a casa do Pai. O templo de Salomão, o templo de Israel, representava o lugar onde Deus habitava. Representava justamente onde Deus estava. E sabe o que é mais interessante? Se descer é desobedecer, subir é obedecer. E onde o templo está? O templo está nos montes. Não é à toa que o salmista diz: olho para os montes de onde me vem o socorro, porque nos montes está Jerusalém, e nos montes é onde o templo está, e é ali que o meu Deus está. Obviamente a gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus, ele habita na própria criação. Deus está em todos os lugares. Mas simbolicamente para Jonas, a sua oração aqui, na oração que ele faz a Deus, ele tem a esperança de que um Deus de aliança é o Deus pela qual ele ora, e é o Deus que respondeu a ele com fidelidade. Justamente porque ele diz algo no verso 8, se você puder ver. Ele diz o seguinte: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. A ideia aqui é que aqueles que acreditam em ídolos estão quebrando a aliança, estão quebrando o relacionamento com Deus. E sabe de quem que Jonas está falando de alguma forma aqui? Do seu próprio povo, da nação de Israel. Porque Jonas é aquele que está vindo de um cenário onde a nação está em rebeldia, a nação não se volta em submissão e arrependimento para o Senhor. E ele está consciente de que aqueles que estão voltados, que confiam em ídolos inúteis, eles estarão frustrados porque os ídolos são de barro. Quando eles caem, eles quebram. Mas um Deus que é de aliança é um Deus que é fiel. E você pode se perguntar: de onde você está tirando essa aliança, Felipe? A palavra no hebraico para misericórdia aqui é hesed. E hesed não significa meramente alguém que deixou de punir você. A ideia aqui pode ser traduzido como graça, pode ser traduzido como um local. Isso é muito interessante. Se você quiser anotar na sua Bíblia, entenda que desprezar a misericórdia não é desprezar uma ação de Deus, é desprezar um local, é desprezar estar num ambiente. Porque o ambiente da aliança é o ambiente em que Deus mantém sua fidelidade. Deus não rejeita corações arrependidos, porque o compromisso da aliança não está em nós, o compromisso da aliança está em Deus. Deus promete que vai salvar seu povo, e Ele vai salvar, não porque nós somos aqueles que seremos fiéis até o fim, por nós mesmos, mas é porque um Deus de fidelidade colocará sua fidelidade em nós, e nos manterá fiéis até o fim. Jonas é alguém que tem consciência de que um Deus de aliança é um Deus que resgata pecadores arrependidos. Profetas quebrantados recebem perdão. Talvez você pode estar em desespero por coisas que você fez. Talvez os seus pecados coloquem você em uma condição de constrangimento diante de Deus. Talvez você esteja agora num cenário de desespero, de até olhar para a vida e pensar o seguinte: puxa vida, por que eu estou passando tanta coisa? Jonas é um exemplo para nós de que Deus exerce sua disciplina porque Ele quer nos transformar. Deus exerce seus juízos porque Ele quer que nós sejamos melhores. Deus exerce coisas que doem e manda grandes peixes para nós, que tem cara de punição, mas que são a nossa salvação, porque Ele quer nos transformar. O grande problema, meus irmãos, é que enquanto nós estivermos, como Jonas, do primeiro capítulo, compromissados com a nossa própria agenda, nós nunca iremos experienciar a graça. Nós sempre seremos profetas relutantes, nós sempre seremos pessoas insensíveis, nós sempre caminharemos uma jornada de desobediência. Mas Jonas é um exemplo vivo de que um coração que se quebranta, um coração que pede socorro ao único que pode atender por socorro, ele recebe graça.
Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde houve desobediência, houve reconciliação a partir do Senhor. Jonas está mostrando para nós que a gente precisa não ser libertado de um peixe grande. A gente tem que ser libertado da gente mesmo. Sabe o que o Evangelho faz? Ele não liberta você meramente das situações difíceis. Ele tem que libertar você dos seus pecados. O Evangelho tem que libertar você da sua rebeldia. O Evangelho tem que libertar você da sua condição de desobediência e tornar você um discípulo verdadeiro de Cristo. Porque ser um discípulo de Cristo é o que vai fazer com que você seja fiel no seu casamento, fiel na educação dos seus filhos, fiel no seu exercício ministerial, fiel na maneira como você se relaciona com os seus irmãos, fiel na maneira como você trabalha. A sua vida, ela tem que ser uma consequência da sua identidade em Jesus. Da sua identidade agora nesse ambiente de aliança, de pacto, de amor, pactual, fiel com o Senhor. Jonas está experienciando isso, está percebendo que o que ele precisa é de graça. O que ele precisa é de Deus. O que ele precisa é ser reconciliado. E já caminhando para o final, meus irmãos, a gente percebe que Deus, ele tem uma maneira dele de trabalhar, né? Deus é um Deus que ele não muda de fato. Porque Jonas, no final de toda a sua jornada de reconciliação, que exigiu quebrantamento, consciência de pecado, carência de que ele precisa de um Salvador, e agora essa reconciliação trouxe para ele o tema do seu livro. Sabe qual é o tema do livro de Jonas? Ele se encontra no verso 9, no final dele. A salvação vem do Senhor. Sabe o que Jonas ensina para nós? E a minha oração é que você se sinta muito abraçado por Jesus nessa hora. A minha oração é que você se sinta muito agraciado por Deus nesse momento agora com o que eu vou te dizer. Enquanto há vida, há esperança para todo aquele que saiu de casa. O filho rebelde, ele ainda pode voltar para casa. A infidelidade de alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, dos nossos filhos que muitas vezes completam seus 18 anos e vão embora, eles podem voltar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não sou eu nem você que determina o futuro de ninguém. Não sou eu nem você que dá o checkmate nas pessoas e que lança elas ao mar e acha que as profundezas vão engoli-la e que vai acabar aqui. Porque quando Deus quer salvar, Ele salva. Quando Deus quer reconciliar, Ele reconcilia. Quando Deus quer trazer, Ele traz, Ele atrai. A salvação vem do Senhor e sempre foi assim. Ele nos resgatou de um mundo de desesperança quando a gente foi expulso do jardim. Ele foi nos buscar quando nós estávamos presos no Egito, sendo oprimidos por Faraó. Deus nos trouxe de turbulentos mares, aonde peixes nos engoliram, e através desses peixes Ele nos resgatou. Deus preservou famílias, Deus preservou pessoas, para manter um compromisso de salvar a humanidade. Deus é aquele que se faz homem, que se faz um Jonas maior, e que não fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, mas fica no coração da terra. A salvação não vem do Senhor, porque a nossa salvação é Jesus. E Jesus, Ele é justamente o motivo pelo qual o quebrantamento para nós
é sinônimo de reconciliação. É por isso que a gente pode olhar para cima, olhar para o templo e saber que Deus está ali. E saber que Deus é o nosso Senhor. É por isso que a gente olha para Jesus e o acesso ao templo agora é de uma vez por todas. É por isso que a gente olha para Jesus e com fé nós entendemos que a nossa salvação ela é definitiva. É por isso que nós olhamos para Jesus e sabemos que Deus é um Deus especialista em recomeços. E que por mais que nós sejamos especialistas em cair e descer, Deus é especialista em nos reerguer de uma condição de caos, de desespero, uma condição de mares turbulentos, e mostrar a sua fidelidade, porque Ele é um Deus que salva. Deus salva, meus irmãos. E eu acho que o melhor sentimento que você pode sair daqui hoje é o sentimento que Jonas tem no final do texto, porque ele diz que agora ele vai realizar sacrifícios de gratidão a Deus, votos agora ao Senhor que o salvou. Ele vai responder com aquilo que cabe a ele fazer. Não é comprar a sua salvação, não é conquistá-la, não é receber da parte de Deus um pagamento por um trabalho que ele fez, mas é apenas se aproximar agora com um coração humilde, quebrantado e grato ao Deus de toda a salvação, o nosso Senhor. Aleluia. Deus salva. E a minha oração é que você saia desse culto aqui, dessa celebração, grato ao Senhor, com um sorriso estampado no rosto, de que Ele resgatou você das profundezas dos mares, de que Ele resgatou você do mais profundo abismo que seus pecados o havia levado, que Ele resgatou você, talvez de uma maneira um tanto quanto dolorosa, mas Ele te trouxe e agora você é dele. Deus salva, meus irmãos, e essa é a mensagem que nós não só carregamos, mas que ela é justamente a nossa própria história. Se nós nos parecemos com Jonas, como um profeta relutante, nós nos parecemos com Jonas, como um profeta redimido. Vamos orar. Santo Deus, Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos porque o Senhor é bom. Nós agradecemos porque a salvação, ela é uma dádiva do Senhor. Ela é um presente, fruto da sua graça. O Senhor é aquele que nos busca no mais profundo abismo, no fundo do poço, com a tua graça para nos trazer de volta para o alto e nos levar para a tua presença. É no Senhor, ó Pai, que nós encontramos a vida, porque longe de Ti só existe morte. É no desespero que nós oramos a Ti com a convicção de que o Senhor nos ouve, e de que pela Tua fidelidade, não pela nossa infidelidade, apesar dela, apesar de sermos infiéis, o Senhor é fiel aos Teus santos planos para o Teu povo. O Senhor salvou essa igreja que aqui congrega. O Senhor, eu creio, salvou essas pessoas que aqui estão. O Senhor conhece. E se há nessa noite, Deus, pessoas que ainda não têm um relacionamento de pacto contigo, que não conhecem o Deus que salvou Jonas, que o Senhor possa recebê-las aqui, que o Senhor possa resgatá-las, que o Senhor possa fazer com que elas caiam em si e encontrem o Senhor, que os olhos espirituais que estão cegos pelo pecado, que o pecado que as levou para um abismo, ele possa ser vencido pela vida do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Que haja salvação aqui em nosso meio, e que através de nós, a reconciliação que é a nossa própria história, seja a mensagem de boa nova que nós venhamos levar a todos os povos. Ó Deus, quebrante o nosso coração, traga um arrependimento genuíno a nós, e nos conceda, meu Deus, a alegria de sermos salvos em Ti, o único Todo-Poderoso e originador de toda a salvação. A Ti seja a honra, Pai, e a glória desde agora e para todo sempre. Amém.